Olá para todos que estão nos assistindo. Estamos começando o nosso projeto Livro Aberto. Livro Aberto tem o objetivo de incentivar a leitura e fazer com que o escritor se aproxime do leitor e o leitor se aproxime do escritor. E hoje eu estou muito honrada de estar aqui comigo o Marcelo. O Marcelo eu conheci em 2024, quando o meu livro foi premiado, e o dele também. Inclusive, o livro que foi premiado em 2024, nós vamos começar a falar do Canto do Beija-Flor. Marcelo, primeiro, por favor, se apresente e explique quem é o Marcelo Pereira para quem está nos assistindo. Antes eu gostaria de agradecer a oportunidade desse projeto, né? Dessa parceria, desse seu trabalho que é maravilhoso, né? Eu agradeço também essa oportunidade, eu agradeço a Deus, né? Referente à questão da minha fé. E quem é o Marcelo? Sou pai, tenho 2 filhas de 4 anos e uma aí que vai fazer em outubro 1 ano de idade. Sou esposo, sou filho, sou cristão, sou professor, dou aula no ensino médio fundamental, sou biólogo, sou mestre em biotecnologia e sou grato à vida. Esse é o Marcelo. Marcelo, onde você busca inspiração para escrever? Por exemplo, essa história do Canto do Beija-Flor. Como veio essa inspiração? Minha inspiração vem da vida, vem das experiências que eu adquiri com o tempo, vem da minha infância. A inspiração vem da natureza. Eu, desde criança, sou apaixonado por animais, pela leitura, a escrita. Então, os meus livros, eles são fonte disso. E do que eu acredito, da minha fé, relacionado à questão de família. É disso que eu busco a minha inspiração. O Canto do Beija-Flor tem muita questão da natureza, dos animais, né? Por que você acha tão importante colocar essa questão nos livros? Nesse livro, especialmente, o Canto do Beija-Flor, por que você colocou tanta importância nisso? Eu acredito, que a vida, ela é tão passageira, corrida, e às vezes a gente não dá valor a coisas simples da vida, de você acordar, você ver lá o sol brilhando, você vê um passarinho, um animalzinho correndo. Nos meus livros eu gosto de transmitir essa mensagem, então eu acho muito importante você dar valor para a vida, para a questão da natureza, de maneira que tivesse uma linguagem, não que eles não tenham, que eles têm da sua maneira, mas eles falassem como humano, como que ele se sente, e através disso eu busco colocar situações que traz reflexões para o ser humano, e é disso que o meu livro fala. Então vamos voltar ali um pouquinho. No momento assim, que você falou que você sentiu vontade de escrever o Canto Beija-Flor, qual foi esse momento da sua vida? O Canto Beija-Flor, ele surgiu na minha infância, meus 9, 10 anos de idade. Eu fui uma criança que tinha muita aptidão pela leitura, pela escrita. Eu tive pais que me davam de presente livros para eu ler. Então, antes de eu dormir, tinha minha mãe e meu pai que gostavam de contar histórias para mim. Então, eu cresci assim, com a imaginação aguçada e o ambiente que eu vivia também. Então, eu vivia próximo a lugares de mato, contato com a natureza. Então, era aquela criança que corria na terra descalço. Na minha infância eu não tinha muito contato com a tecnologia, assim, dos anos 90, mas eu não tinha contato com televisão, com videogame. Não que eu não gostava disso como criança, mas eu tinha mais contato com a terra, com a natureza. Então eu era aquela criança na época, que gostava de sair correndo, brincar com outras crianças, de esconde-esconde, pega-pega. Não era aquela criança que ficava lá 24 horas, 10 horas do dia, em frente a uma TV, enfim, em frente a um aparelho eletrônico. Isso é algo que levou a me tornar o profissional que eu sou hoje. E aí eu consegui, sendo criança, através disso, me encontrar na escrita. Eu era uma criança que conhecia as histórias de Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e eu achava lindo, maravilhoso aquele contato de terra, E aí eu queria criar o meu ambiente, a minha história, os meus personagens. E aí foi onde que surgiu o Canto do Beija-Flor, é o nome de uma fazenda, é um ambiente rural, rústico. Através disso, na minha infância mesmo, nasceu esse livro, que eu tenho bastante carinho por ele. Você, como biólogo, você vê hoje qual a importância de ser citado no livro, a questão dos animais e a questão
das plantas em geral, né? Vamos falar assim, fauna e flora. Por que é tão importante também colocarmos nessa questão? Olha, eu acredito que desde criança, né, você tem que ter aquela visão de respeito à vida, né? E a profissão de biólogo é algo maravilhoso. O ser humano já nasce com aquele espírito de biólogo, mesmo que às vezes ele não saiba, mas ele nasce. A criança ela tem que ter um respeito, respeito pelo próximo, pelos mais velhos, aquela educação. A gente também tem que ver que o respeito também pelos animais, por uma planta, são seres vivos. Através da minha escrita, eu busco passar essa informação para o adulto, porque o livro é infantil, é infanto-juvenil, mas é para juntar a família. Então, o pai, a mãe lendo para a criança, ele vai estar se encontrando na história, nos personagens. Eu gosto de colocar mensagens, né, no livro, na fala dos personagens. A criança ela já vai crescendo, tendo a visão de que ela precisa amar o cachorrinho, o animalzinho, precisa conhecer para a gente amar, para preservar, a questão de conservação. E isso é legal. Então, a criança que lê um livro meu, ela já vai tendo, assim, a responsabilidade... Despertar. O despertamento para que no futuro se torne um cidadão aí que valoriza a vida, que ama os animais. E nesse livro, eu fiquei encantada porque você tem uma personagem chamada Melissa, né? Eu até citei para você que minha filha também tem esse nome, é um nome composto, né? Amanda Melissa. E significa abelha, organizada, trabalhadora, né? Por que você escolheu esse nome para fazer parte de um dos personagens? Melissa realmente é o nome de uma planta, né? E antes de eu criar uma personagem, eu queria dar um sentido, né? Algo que chegasse mais próximo de quem seria essa personagem. E aí eu comecei a buscar, não, Margarida não, Tulipa também não. E aí chegou na Melissa, né? Então você faz uma pesquisa lá. Na época eu era criança ainda. Você pesquisou erva cidreira? Né? Não, eu nem, né? Não. A gente, na época, né, da minha infância, então a gente não tinha aquela contato rápido com a internet. Hoje tem IA, hoje tem uma facilidade para você fazer pesquisa. Conhecimento é algo, né, perfeito. Mas na época a gente tinha biblioteca, né? Então a gente ia lá, né, pegava uns livros, planta, tá. E eu sempre gostei, né? Desde criança, eu gosto de animais, plantas, eu sempre tive essa paixão, proximidade com a natureza. E a Melissa, ela foi eu queria criar um personagem que falasse por mim, né? Então, a gente como escritor, a gente tem uma grande responsabilidade, porque quem vai ler o nosso livro, ele vai... para fazer sentido. A gente não escreve uma história, um personagem para não ter sentido. E a Melissa foi, assim, eu na minha imaturidade, sendo criança, eu já tinha essa preocupação em criar um personagem que chegasse para um adulto, né? Um adulto compreendesse essa personagem. E aí o nome Melissa veio devido à questão da importância que tem da planta, né? A própria Melissa, as propriedades. Eu, sendo criança, não sabia, né? Mas ela tem essa questão, sim, da importância dela como uma planta medicinal, mas... Você, como biólogo, você foi pesquisar a questão da planta, sim, da Melissa no significado da planta. Exatamente. Eu já fui buscar lá na mitologia. Que legal. Né? Então, a sim, gente vai buscando sim, as informações. Você, com a sua experiência, seu conhecimento de bióloga, né? Eu já com outra situação, sim, né? de pesquisa. E aí eu descobri, assim, conversando com a avó, que minha avó ela era uma pessoa que lidava muito bem com plantas, conhecimento, então eu gostei do nome, eu achei assim, né, um nome leve, suave, né, bem característico da personagem. Eu adorei. E assim, a Melissa, ela tem uma personalidade forte, né, porque ela quer tudo certinho, organizado, né, conforme a história o leitor vai ficar um pouquinho assim, né, peraí, essa Melissa, ela gosta de criar confusões, mas no fundo ela resolve as confusões, ela mostra também que somos imperfeitos, né, que a gente erra e que aprendemos com os nossos erros. Então é uma personagem que conforme a história cresce, né, ela mostra lá as dificuldades dela, mas depois ela, né,
ela aprende com os erros, né? Sim. Então é uma personagem grandiosa e tem muito Então, carinho para por ela. finalizar a questão do livro O Canto do Beija-Flor, quando o leitor acaba de ler o livro, né? Ele acabou de ler o livro lá na sua casa, ele acabou de ler o livro. O que você espera que o leitor ele retenha ali como mensagem para ele que ele leve para a vida toda? Essa pergunta ela é muito importante, né? Porque nós, como escritores, a gente quer atingir, né, um leitor. Então é gratificante quando alguém termina a leitura e ele percebe, descobre que algo fez sentido para ele, que aquela escrita, que aquela leitura trouxe um diferencial, né, na vida pessoal, enfim. E o Canto do Beija-Flor, a mensagem do livro é sobre esperança, sobre amor, sobre união, sobre família, sobre empatia, sobre de como se tornar alguém melhor. E que, gente, como ser humano, nós precisamos de um outro ser humano. Sozinho, a gente pode até chegar em algum lugar, mas com grande dificuldade. Agora, quando a gente tem união, a gente tem pessoas próximas que ajudam nas nossas dificuldades, né? Isso muda bastante o cenário, né? E a realidade futura. Então, o Canto do Beija-Flor é isso. É um grupo de crianças que estão dispostas, né, a salvar o reino de Azdelim. É um livro onde que eu coloco um reino encantado, né? Onde ele está ameaçado pelo um personagem do folclore brasileiro. Muitos lembram lá da Cuca, né? Pois é, a Cuca, ela tem a questão da vilania dela e ela, de repente, ela ameaça esse reino. E aí as crianças lá do Canto do Beija-Flor, né, que é da fazenda, se dispõem a salvá-lo, né, junto com personagens aí, a Melissa, que é uma menina planta, né, tem também o Garibaldo, que é um espantalho, e juntos, com essa fantasia, eles vão salvar o reino. E aí necessita do quê? De união, de empatia. Então é isso que o livro traz, né? E de família. É isso. E se as pessoas que estão assistindo quiserem encontrar o seu livro para adquirir, como eles fazem? O Canto do Beija-Flor, né, quando ele foi lançado no ano de 2023, foi lançado pela editora Flive. Inclusive, ele foi bem aceito. Hoje ele se encontra no site da Amazon, nas livrarias Saraiva, Tura, e aqui em Araraquara, né, próximo da região, aqui tem a livraria lá do Shopping Jaraguá, dá para ser encontrado alguns exemplares do Canto do Beija-Flor. E o livro, né, em si, editado pela editora Flive, ele teve destaque, que ele ganhou o concurso, né, em 2024, e aí de lá para cá ele começou a ter reconhecimento. Semana passada eu recebi um e-mail de uma nova editora, da editora Arte da Palavra. Ela se interessou na reedição do livro, tá agora com um contrato novo, em casa nova, Canto do Beija-Flor, né? E vai ter uma nova roupagem, novas ilustrações, e é um livro que está dando alguns frutos aí para mim, né? Eu vejo resultados bons, né, com o Canto do Beija-Flor. E aí, assim, né, novas novidades aí surgirão, né, durante o ano. Agora eu vou desafiar aqui o Marcelo rapidinho, vou pedir para ele fazer uma leitura aí de um trechinho do livro, para deixar vocês aí com uma vontade de conhecer essa história. Legal, então vamos lá. Eu vou ler só um trecho, tá? Capítulo 1. Se você fechar bem os olhos e sonhar, vai descobrir um dos lugares mais desejados por todas as crianças. E, só depois de acreditar, você poderá abri-los para viajar. Para onde? Logo vai descobrir. Seguindo uma estrada de terra, chegava a um vinhedo e mais à frente havia um grande portão que, a passar por ele, descobria-se um casarão branco com janelas pintadas de cor azul. Ele era rodeado de altas paineiras e ipês floridos. Aquele lugar poderia passar despercebido. Tinha uma vistosa floresta ao redor da fazenda, com um extenso rio de águas mexeriqueiras e barrentas que cortava a mata, e altas montanhas cobertas de vegetação nativa o escondiam. Lá,
era o Canto do Beija-Flor. Olha só, na hora que você falou paineiras, eu viajei aqui, porque eu tinha até travesseiros de paineira, Que legal! né? Então, assim, eu cresci muito embaixo de pé de piqui, paineiras, então na hora que você falou, eu já fui lá para uma situação lá longe, lá da minha infância. Então, é um livro que já faz a gente viajar ali nas primeiras linhas, né? Sim. E você, leitor, vamos adquirir um livro que nos faça viajar? Livros que realmente tragam mensagens que ficam guardadas aqui dentro, não só aqui, mas aqui. E leia para o seu filho. Vamos incentivar a leitura. Esse é nosso objetivo. Agora nós vamos conhecer o outro livro do Marcelo, uma outra aventura. Já temos o apoio da loja Madu Anju. Queremos agradecer a Rosângela, né, pelo look. E queremos buscar mais patrocinadores para nos ajudar no incentivo à leitura. Quer a sua marca divulgada aqui conosco? Entre em contato.